Boa noite, estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta. É o nosso 59º programa, 59ª edição. E hoje falaremos do documentário da Netflix, Era uma Vez um Crime, quando Elise Matsunaga matou e esquartejou o marido em 19/5/2012 no apartamento do casal. Hoje recebendo... Boa noite, Marcele. Boa noite, Ricardo. Eduardo Scavone. Rosana. Hoje eu tenho a alegria e o privilégio de receber Adriana Durso e Luiz Flávio Borges Durso. Foram os assistentes de acusação nesse julgamento épico, histórico, de um dos crimes que mais mobilizou a opinião pública. Dr. Luiz Flávio já entrou aí. Já o convido para participar ao vivo conosco. Hoje nos brindará aí com detalhes do julgamento do caso do assassinato do Marcos Matsunaga por sua esposa à época, Elise Matsunaga. É uma honra receber todos vocês aqui. A Adriana Durso também já solicitou participar ao vivo, já vou recebê-la aqui. Uma alegria. Boa noite a todos que estão entrando. Fernanda, Joe, Guilherme, Gabriela, Patrícia já entrou. Querida Adriana, que alegria mais uma vez recebê-la no nosso programa Direito em Pauta. A alegria e prazer de estar aqui são todos meus. Muito obrigada pelo gentil e sempre carinhoso convite, querido doutor Constantino. E é um prazer, uma honra estar aqui hoje. Boa noite a todos que nos acompanham. E realmente vai ser um bate-papo muito especial. Vamos lá. Com certeza. Todo mundo já sabe, a Adriana Durso é advogada criminalista, professora, mestre e doutoranda em Direito Penal pela Universidade de Salamanca. Tem feito aí ao longo, desde o início da pandemia, várias lives e com certeza participou como assistente de acusação no julgamento, nesse julgamento épico. E a gente hoje, ela acompanhada do Dr. Luiz Flávio Borges Durso, vão nos ajudar aí a entender um pouco mais, com base no documentário, aquilo que é real do documentário, aquilo que não é. É uma alegria tê-la conosco, Adriana. Bem-vinda mais uma vez, pela segunda vez aqui. Eu vou já convidar aqui o doutor Luiz Flávio Borges Durso, já está aqui. Já mandei a solicitação para que ele também se junte a nós. E aí, Dri, foi? Tudo bem, mestre? Nos ouve? Me ouve? Acho que está um pouco... Deu uma travada na conexão, né? Você me ouve bem, né, Dri? Estou ouvindo super bem. Que bom. Tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora na companhia de dois baluartes da advocacia criminal, da advocacia em geral. Alegria recebê-lo mais uma vez no nosso programa Direito em Pauta. Hoje muito bem acompanhado. Estamos muito bem acompanhados hoje da Adriana. E vamos lá, vamos falar do documentário. Que bom. Constantino, uma alegria poder participar do Direito em Pauta sobre esse júri que chamou tanto atenção, mas a minha satisfação maior é poder atender um convite seu, participar de uma iniciativa sua. Você que não é só um colega, é um irmão que durante tantos anos na OAB me ajudou tanto, e juntos pudemos desfraldar as bandeiras em defesa da advocacia, da cidadania. Uma honra estar aqui, viu? A honra é toda minha. Vamos lá. Eu vou me permitir, Durso, não ler o seu currículo todo. Vou rapidamente falar. Todos já lhe conhecem, para a gente ganhar tempo na discussão, que o bate-papo é longo. Mas foi presidente da OAB por três mandatos consecutivos, é membro honorário vitalício da OAB, presidente do LIDE de Justiça, imagino que ainda seja, titular da cadeira 51 da Academia Paulista de Letras Jurídicas, titular da cadeira 57 da Academia Paulista de Direito, hoje é presidente da Academia Brasileira de Direito Criminal e, além de tudo, tem várias obras jurídicas, um excelente advogado criminal, tão importante que esteve como assistente de acusação nesse caso emblemático ao lado da Adriana. Vamos lá, vamos falar um pouco do documentário. Como é que inicia a participação de vocês nesse caso, Durso e Adriana? Bom, em primeiro lugar, quando eu sou procurado pela família da vítima, do Marcos,
nós não tínhamos ideia que se tratava de um homicídio. Num primeiro momento, a família buscou a minha contribuição, a minha assessoria, para uma situação que suspeitava-se, naquele primeiro momento, de um sequestro. Sim. Porque a empresa IOC estava sendo vendida numa operação milionária. E o Marcos, um dos herdeiros do fundador da empresa, que foi seu avô, o Marcos era executivo da IOC e estava envolvido nas negociações. De repente, de uma hora para outra, ele desaparece. E, a partir daí, diante do seu sumiço, a família aciona a polícia, na suspeita primária de que se tratava de um sequestro. Depois, com o desenrolar da situação durante a investigação, é que nós verificamos que não era um sequestro, mas sim um homicídio. Como é que você chegou a Elise e em que momento que ela efetivamente confessa que foi a autora do homicídio? Continua ou a Adriana quer falar? Rodrigo, como é que vocês querem fazer? Eu pergunto e aí vocês ficam à vontade para responder um complemento. Vamos fazer um bate-papo descontraído. Tá, bom, então, se me permite só fazer uma primeira colocação. A Elise não era suspeita. A Elise era a esposa, cujo marido desapareceu e que também estava angustiada, preocupada. Eu nunca tive contato com ela. Meu contato sempre foi com os pais do Marcos e com o irmão. Mas ela havia revelado uma preocupação, etc. Num dado momento, ela vai à casa dos pais do Marcos e mostra a eles umas provas obtidas por meio de um investigador particular que o Marcos a estaria traindo. E a estaria traindo com uma prostituta que ele mantinha como exclusiva dele. Isto é pitoresco porque a Elise era uma garota de programa. O Marcos era casado de primeiras núpcias e tinha uma filha. A Elise, ele conheceu exatamente num site de moças que vendem os seus serviços sexuais. E ele se afeiçoou a ela e fez uma proposta para que ela ficasse exclusiva dele. Passou a remunerá-la mensalmente, a suprir as necessidades básicas dela, e ela, então, deixou de sair com clientes que a procuravam pelo site, retirou, em tese, a sua propaganda de prostituição desse site e ficou só com ele, saindo só com ele. Ele se apaixona por ela perdidamente, a ponto de largar a primeira esposa, separou-se, ele acabou com o casamento dele para se casar com ela. E isso aconteceu por paixão, ele era apaixonado por ela, a ponto, insisto, de tratá-la como uma rainha. Puxava a cadeira para ela sentar, abria a porta do carro para ela entrar. Ela falava, gostaria de conhecer um dia tal lugar no mundo. Dali 2, 3 dias ele vinha com as passagens e dizia, eu vou te levar. Ele fazia tudo para ela, tudo. Ela engravidou, eles tiveram uma criança, e aí, nessa situação, quando ela descobre que ele tem uma outra mulher, prostituta também, que ele conhece naturalmente dessa forma, e passa a ter essa, digamos, fidelidade e exclusividade com esta nova mulher, naturalmente a Elise admitiu que ela poderia sofrer o que a esposa sofreu, ter o rompimento do seu casamento por conta de uma outra mulher. E aí, ao invés de separar, ela optou por matá-lo. Em linhas gerais, foi isso que aconteceu. Mas ela entra no rol de suspeitos a partir do momento em que ela comparece
à casa dos pais, levando essas provas da traição e dizendo: talvez ele não tenha sido sequestrado, talvez ele tenha fugido com esta mulher. Ele me abandonou, eu e minha filha, e fugiu com essa mulher. Imediatamente ela teve o amparo da família. Todos da família ampararam. E ainda ela, depois dele morto, mandou uma mensagem por e-mail dele, dizendo: olha, isso dirigido a uma secretária, avisa minha mulher, minha mãe e tal, que eu estou bem, só não posso falar agora. Ele já estava morto. E foi ela que mandou essa mensagem, mas para simular que ele teria realmente desaparecido. Na cabeça dela, admitimos que ela pensou que poderia ficar impune. E, ficando impune, ele desaparece no mundo, ela seria acolhida e manteria todas as benesses, especialmente as financeiras, que o casamento lhe proporcionou. Em linhas gerais, foi isso. A partir desse momento, ela se torna alvo de suspeita. E ela confessa, só para concluir a resposta e passar para a Adriana, ela confessa a partir do momento em que, naquele interrogatório que é feito especulando sobre detalhes da vida dela com ele, o delegado, o doutor Mauro, já tinha em mãos os sinais da URB, das antenas de celular, identificando que ela, Elisa, esteve nos locais onde foram encontrados os pedaços do cadáver do Marcos. Quando isto foi apresentado, ela parou o interrogatório, pediu para conversar reservadamente com o seu advogado e retornou dizendo: eu vou confessar. E naquele momento ela já começa a construir aquela tese de violenta emoção ou de uma legítima defesa. Eu não sei se era isso, se a Adriana tem alguma complementação. Ele praticamente já falou tudo, contou toda a história, mas só para complementar, o momento exato onde talvez ela surge como suspeita é no momento que a história dela começa a não bater. Porque ao procurar a família, ela conta a história de que ele teria saído de casa num determinado horário. E ao analisar as imagens da câmera do elevador, né, do circuito interno do prédio, verifica-se que a última imagem que se tem do Marcos vivo é ele subindo com a pizza. Ele sobe com a pizza à noite e depois ele não desce e não sai, e não pega nem o elevador social, nem o elevador de serviço no horário que ela dizia dele ter saído. Então, a única possibilidade dele ter saído seria voando pela janela. E aí começa a ficar um pouco estranha a história. Aí começa a se investigar a partir disso, e aí acham a imagem dela saindo com as malas. E aí ela passa a ser uma suspeita, porque o que tinha naquelas malas, por que ele não saiu no horário que ela diz ter saído, e aí começam a investigar a participação da Elise nesse crime específico. Constantino, posso dar uma pitada aqui de uma coisa que não está no documentário, mas de pronto eu já vou trazer aqui, que é algo também que foi decisivo neste momento. Quando a Elise, outras pessoas da empresa, mais o delegado, passam o dia assistindo as imagens das câmeras do prédio e não encontram ele saindo, ao término desse trabalho exaustivo, todos sobem para comer uma pizza à noite, no sábado, para jantar. Pediram uma pizza e comeram uma pizza ali. Um dos funcionários da empresa, um executivo da empresa, tá, que estava ali ajudando, ele resolve ajudar a tirar os pratos da mesa. Isso no apartamento da Elise. No apartamento da Elise. Eles passaram o dia olhando as imagens. Ao final do dia subiram, Elise, diretor da empresa, polícia e tal, e o diretor com a Elise e mais umas pessoas foram comer uma pizza. Quando este diretor tira o prato e leva para a cozinha,
chama a atenção dele o saco de lixo, onde ele despeja os restos, porque é um saco de lixo que tinha um fitilho vermelho. O saco de lixo, ele era fechado com um fitilho que já vinha junto. Antigamente, nós estamos falando, o crime aconteceu em 2012, não era 2012. comum você ter um saco de lixo com fitilho. Isso era muito comum lá fora do Brasil. Aqui não. E esse saco de lixo chamou a atenção desse diretor da empresa, mas por nada, só porque o saco de lixo tinha um fitilho vermelho. Bom, quando começam a achar as partes do cadáver, e isto não tem nenhuma ligação com ele, porque as partes foram encontradas e a cabeça identificar que era alguém de origem oriental, foi o último pedaço a ser encontrado. Quando encontra, e isto vem para os noticiários, esse diretor falou, puxa vida, olha, essas partes do corpo estão acondicionadas num saco com fitilho vermelho, igual aquele que me chamou a atenção na casa da Elise. Ele leva essa informação também para a polícia. E este é um detalhe. E detalhe, mais detalhe, mais detalhe, vai criando e robustecendo a suspeita sobre ela, que culmina com a confissão naquele momento em que ela verifica que não tem saída. O que ela estava fazendo? Incutia na estrada, nos locais exatamente onde os pedaços do corpo foram encontrados. Não tem resposta. Isto não havia saída, não havia alternativa de justificativa. E aí, naquele momento, então, ela muda a estratégia e confessa. Tá. Adriana, há uma informação de que ela procurou um advogado, que inclusive, se eu não me engano, o doutor Luciano era professor, foi professor de alguém na faculdade, e ela procura ele antes da confissão. Existe uma possibilidade dessa confissão ter sido utilizada para tentar minimizar as consequências do crime? Sem por sombra de orientação da dúvidas. defesa? Ela estava muito bem orientada pelo doutor Luciano e pela doutora Juliana, ambos haviam sido professores dela na época da faculdade. Ela também, enquanto estudante de direito, tinha esse conhecimento, porque é um conhecimento muito simples, de que a confissão ela traz benefícios àquele que confessa. Então, muito provavelmente, ela deve ter pedido para conversar com ele nesse sentido, falando, e aí? Agora eu estou um pouco sem saída, eles vão chegar em mim em algum momento. Eles têm provas e provas firmes, provas fortes. Então, talvez uma boa estratégia seria a confissão. E aí, eu creio que eles chegaram nesse acordo, nessa conclusão, e ela acabou por confessar. Perfeito. Eu quero fazer um registro de verdadeira homenagem ao doutor Luciano Santoro. É um belíssimo, brilhante advogado, criminalista, professor da matéria, e eu, durante toda a investigação, processo e o plenário do júri, a par, evidentemente, das arestas, das alfinetadas, que isto faz parte, né? Mas ele sempre foi muito leal, muito correto no seu comportamento, exercendo plenamente a atividade. De modo que eu presto uma homenagem ao colega pelo trabalho que realizou nesse plenário do júri. Mas ele começa a dar assistência a ela quando ela desconfia que o seu apartamento poderia ser alvo de uma busca e apreensão, antes de se descobrir sobre o homicídio, antes de se saber que o Marcos havia sido morto. Ela pede uma assistência ao professor. E, a partir daí, ela passa a ter essa assistência que vai se tornar, depois, a própria defesa dela. Mas a estratégia utilizada ficou muito clara, depois, especialmente no plenário do júri, quando tenta-se insistir numa violenta emoção ou numa legítima defesa. Vale dizer, para que mesmo ela confessando, ela fosse inocentada ou tivesse uma punição muito pequena. Perfeito. Adriano,
houveram vários momentos de embate no júri, no julgamento. Foram alguns dias. O momento de maior embate entre a assistência da acusação e a defesa foi quando teve o depoimento do perito que tentou convencer de que ele já estava morto para derrubar a qualificadora. Esse foi porque a gente, no documentário, a gente não teve acesso, obviamente, era impossível, a todo o julgamento. Esse foi o momento, até para trazer como curiosidade para quem está nos assistindo. A gente sabe que esse foi um momento de bastante embate entre as duas partes. Esse foi o pior momento, inclusive a coisa pegou mesmo, né? Usando um termo mais popular para quem está nos acompanhando. Aí tirou lá das entranhas do criminalista Dr. Durso toda aquela altivez. Foi isso mesmo? Ou tiveram outros momentos, Dri? Não, esse momento realmente foi muito marcante. Mas antes de falar desse momento, eu queria abrir um parênteses, se você me permite, para falar sobre a atuação do advogado de defesa enquanto assistente de acusação. Porque às vezes fica muito estranho, né? Como que o advogado de defesa está acusando? Quem acusa não é o promotor? O que a gente, né, no caso, está fazendo lá? Então, é importante a gente esclarecer que o advogado criminalista, por vezes, ele atua enquanto assistente de acusação, muitas vezes ao lado do Ministério Público nesse sentido, e defendendo os interesses da vítima. E se a vítima faleceu, como no caso específico, né, no caso, a gente defende os interesses da família do Marcos. Então, é uma atuação que para nós também é interessante, porque a gente tem que virar uma chavinha, porque a gente está acostumado a defender, e de repente a gente tem que acusar, né? É uma atuação muito interessante e foi uma oportunidade muito legal de atuar. E ao lado também gostaria, além de prestar homenagem ao doutor Luciano, nesse momento prestar menos homenagem ao doutor Cossenzo, que foi o promotor de justiça, que ao lado do qual nós atuamos, que fez aí brilhantemente a parte acusatória juntamente conosco. Quanto ao doutor Cossenzo, eu tenho que dizer que é um dos maiores, uma das figuras mais ilustres do Ministério Público do Brasil. Foi líder da sua categoria, dirigiu as entidades de classe do Ministério Público e ele é aguerrido, viu? Conhece tudo e trabalha muito bem. Então, foi uma alegria, um privilégio poder trabalhar ao seu lado, aprendendo sempre com o doutor Cossenzo. E agora, voltando à questão, à pergunta, eu acredito que realmente foi um ponto crucial da defesa e da acusação essa situação do momento que o Marcos teria morrido. O momento da morte. Se ao esquartejá-lo, Elise teria feito isso com o Marcos em vida, ou se ao esquartejá-lo ele já estaria morto. A acusação defendia que Marcos estava vivo. Por quê? Porque havia sangue nos alvéolos pulmonares. E para ver, segundo o perito que fez a autópsia, para ver sangue nos alvéolos pulmonares, você tem que ter um movimento ativo de respiração. Ou seja, ele estava respirando quando ela cortou o pescoço dele e o sangue foi para os pulmões. Essa era a nossa tese de acusação. Por outro lado, a defesa sustentava que não, que ele já estaria morto porque o tiro por si só teria atingido um local do cérebro que teria tirado aí a consciência dele. Ele já estaria morto e ela teria esquartejado com ele morto e que o sangue estaria nos alvéolos por ter escorrido quando ela o transportou para o quarto para poder esquartejá-lo. Então, foi um ponto de muito embate entre acusação e defesa, debates acalorados durante o júri, e foi realmente, eu acho que, pelo que eu me recordo, assim, de todos os dias, foi um dos momentos de mais embate, de mais calor, sabe? Foi bem interessante. E a tese, eram duas teses muito boas e muito defensáveis. Então, realmente, ficou bem interessante Deixa eu dar um pitaco com relação a isso, que é o seguinte. No início, isso eram teses. Mas a causa-mortes, no laudo necroscópico,
Então, para quem está nos ouvindo e não é da área, depois que o indivíduo morre, é feita a autópsia no seu cadáver. E ali foram nos pedaços, mas efetivamente a autópsia foi realizada e a autópsia concluiu que a causa-mortes não foi o tiro. A causa-mortes foi por asfixia, por aspiração do sangue derramado em razão da degola. Vale dizer, quando ela corta o pescoço dele, ele estava respirando. E ele aspira, e este sangue entra no seu pulmão e ali permanece. E o que vai levá-lo à morte é a asfixia, por causa deste sangue no pulmão. Este detalhe foi contestado pela defesa, detalhe técnico. Aí a defesa não estava contestando a acusação, estava contestando o perito, dizendo, não, esse sangue, com o tiro, a base do crânio foi perfurada e o sangue, então, migrou, desceu da base do crânio e foi para os pulmões. Isso levou, inclusive, a fazermos a exumação meses depois para verificar se realmente havia perfuração na base do crânio. Não havia. O sangue que jorrou pelo tiro saiu pelo ouvido, pelo nariz, mas para o pulmão era impossível esse sangue migrar. Além do que, sangue não entra no pulmão a não ser por aspiração. E este sangue entrou ali porque ele aspirou. E se ele aspirou, estava vivo. Isto é técnico, científico e comprovado. O que, evidentemente, a defesa quis fazer, usando deste debate, que depois isso foi superado e a própria defesa concordou, mas eles tentaram dizer que quando a degola, quando o esquartejamento começa, quando ela corta o pescoço dele, e embora ele estivesse vivo, ele já estava em coma. E, por isso, ele não sofreu, para afastar a qualificadora do meio cruel. Porque nós sustentávamos que, a partir do momento em que ele morre por asfixia, não foi o tiro o meio foi a asfixia. E isto é um meio cruel. A qualificadora, nesse sentido, foi apresentada. O que os jurados entenderam como resultado desse grande e amplo debate que se travou foi o seguinte: quando o tiro atinge o cérebro, ele pega o bulbo. Ao atingir esta parte do cérebro, pode afetar as funções dos órgãos vitais e pode levar ao coma. Bom, primeiro ponto, ele estava em coma ou não? Ninguém jamais saberá. É especulação. Mas se estivesse, a dúvida é, ele estava sentindo ser cortado ou não? É impossível essa resposta. Nenhum médico consegue dar esta resposta, porque o coma é uma área de mistério. Ninguém sabe se quem está em coma está ouvindo o que se fala em volta. Ninguém sabe se o indivíduo está sentindo a dor ou sentindo alguma coisa. É tudo um grande mistério, né? Isto que envolve o coma e este momento que antecede a morte. De modo que, por este debate, os jurados entenderam que, em razão da dúvida, afastaram o meio cruel, porque não há dúvida que ela cortou o seu pescoço, começou a degola com ele vivo. Mas se ele sentiu e sofreu, isto não ficou absolutamente comprovado e, por conta disso, o meio cruel foi afastado pelos jurados. Tá. Pegando um link no que você falou, Durso, a Gabriela Tikawa mandou a pergunta a uma internauta, inclusive ela é estudante de Direito. Restou esclarecido por qual parte do corpo ela começou a esquartejar? Pelo que você está dizendo, foi pelo pescoço? Isso ficou claro ou não? Ou tem dúvida com relação a isso? Não há dúvida, não há dúvida. Ela começa o esquartejamento, ele estava vivo, e com relação à
Opa, Deu uma travada. tranquilo. Deve voltar já. Deve estar entrando alguma ligação. Isso é um problema. Ah, Bom, tranquilo. Dri, se eu você vou quiser aproveitar continuar para e a gente... cumprimentar as pessoas que estão entrando, estão nos acompanhando. Estou vendo manifestações aqui de vários amigos presentes. Obrigada pela presença de cada um de vocês, pela manifestação, né? E ó, até caiu. Deve entrar de novo. Mas essa foi a questão, né? Ela inicia pelo pescoço, depois corta os membros superiores, faz uma secção na parte abdominal, separando os membros inferiores, e depois os joelhos, né? Ela corta também os membros inferiores na altura dos joelhos. Então, essa teria sido a ordem dos cortes. Primeiro a cabeça, os membros superiores, a secção no abdominal e os joelhos. A Adriana já respondeu a pergunta de maneira brilhante. Já tomou o seu lugar de maneira brilhante. Gente, uma dúvida minha. Em algum momento, ao longo desse processo todo, vocês perceberam que ela demonstrou algum arrependimento? É difícil dizer. Isso é uma especulação. Mas não verbalizou? Ela verbalizou arrependimento? Não. A história do arrependimento... Primeiro que pouco importa o arrependimento para o plenário do júri. Não é? Não, sim. O fato do indivíduo dizer que está arrependido ou não muda muito a situação do julgamento em si. Mas não foi algo que podemos dizer que se verificou de maneira muito clara. Tal. Até porque, pela defesa, se sustentava a tese de que, com o debate, com a discussão, naquele momento em que eles estavam jantando, versão deles, que eles estavam jantando, e ela revelou que tinha contratado um detetive particular, ele teria dado um tapa no rosto dela. E aí ela sai, pega uma arma e fica à distância, ele vem se aproximando e ela dispara, tal, porque ele... naquele momento, em tom jocoso, dizia, você atira, não sei o quê e tal. Vale dizer que nesta versão, que não se sustenta diante das provas, algumas coisas não encaixam. E uma delas é exatamente essa história de que a suposta violenta emoção, a suposta legítima defesa, se tivesse presente, é algo explosivo, é algo que acontece. Agora, do jeito que ela relata a dinâmica, nem estaria presente, mas isso que relato não é verdade por alguns motivos. Primeiro, porque ela era mais baixa e ele era mais alto. Ela empunhando uma arma e desfechando o tiro, a bala tem uma trajetória ascendente, mas na cabeça da vítima, a bala tinha uma trajetória descendente. Então, a bala não subiu, a bala desceu. Ora, ou ele estava de joelhos, ou ela estava num plano superior, ou ele se encolheu. E, ao se encolher, a bala fez a trajetória. A única chance, Constantino, dela ter sucesso numa empreitada para dar um tiro nele, a única chance seria com o fator surpresa. Ele era muito mais forte que ela, ele era lutador, e ela diz que ele estava a alguns metros, se aproximando dela, desafiando para ela atirar, e ela atirou de maneira de inopino. Isso não é verdade. E não é verdade porque no entorno da perfuração da bala há o que se chama tatuagem. O que é isto? É a queimadura que fica na pele quando o tiro é disparado a curta distância, de no máximo 50 centímetros. Então, quando isto acontece, ao sair o projétil, os gases do cartucho, da pólvora, eles também são eliminados e alcançam a pele da vítima, queimando-a
em volta da perfuração. Isso estava presente. Portanto, ela deu esse tiro a menos de 50 centímetros. Ora, se ela tivesse empunhado uma arma sem o efeito surpresa a menos de 50 centímetros, ele não teria nenhuma dificuldade em desarmá-la, em dominá-la, porque ela é franzina, ela é pequena. O que aconteceu, de fato, foi o seguinte: ele desceu para pegar a pizza. Quando ele sobe, ele abre a porta, segurando a pizza, ela está atrás da porta com a arma em punho, pronta para executá-lo. E ele, ao verificar aquela situação, sabendo que ela ia disparar, ele a conhecia. Sabia que ela tira mesmo. Aliás, ele a iniciou no tiro, a treinou, etc. Ele, naquela situação, ele se encolheu. Ao se encolher, justifica a trajetória da bala. Bala esta que penetrou a sua cabeça e o derrubou. Aí ela arrasta o corpo, espera um pouco, ele continua vivo. E aí ela começa a retalhá-lo, começa a esquartejá-lo, iniciando pelo pescoço. Ele aspira o sangue e aí é que ele morre em razão da asfixia pelo sangue provocado pela degola. Então a dinâmica foi essa. O embate das teses aconteceu, mas nós estávamos calcados em provas periciais contra as quais não há o que se dizer, não há dúvida, não há como destruí-las. Aquilo é fato. O que se cria em torno disso não pode desprezar a prova técnica que foi feita. E a versão da defesa não levava em consideração o que era resultante da prova técnica. Perfeito. Eu só queria colocar 2 detalhes nessa dinâmica. Claro. Que são perguntas que os nossos ouvintes aqui, né, os nossos espectadores estão fazendo. Eu ia fazer 2 delas, vamos lá. Vamos ver aqui se a gente está em sintonia. Eu acredito que sim. A primeira é em relação a que... Será que ninguém ouviu, né, o tiro? E, essa era a minha primeira, perfeito. As pessoas não ouviram o tiro, o apartamento era grande, era cobertura, então era o último, já não tinha vizinho de cima, né? Então, foi no andar de cima e tal. Então, não houve aí essa manifestação de ninguém ter ouvido o tiro no primeiro momento. E outra pergunta que fizeram foi em relação à filha. Detalhe, me permita. Por favor. Haviam janelas anti-ruído. Também. Como tinha criança pequena, as janelas instaladas eram anti-ruído, de modo que, se estivessem fechadas, também a pessoa do lado de fora não ouviria o tiro. Muito importante. Então, tudo isso colaborou para que os vizinhos não ouvissem. E outra pergunta que foi feita era onde estava a filha nessa dinâmica toda. A menina estava no apartamento no momento do tiro, no momento nesse primeiro momento da dinâmica do tiro, e também no segundo momento a menina também estava no apartamento com a babá no momento do esquartejamento. No final do esquartejamento. Porque ela começa... O esquartejamento demora horas. Esquartejar um ser humano, um corpo humano, é trabalhoso. Então, ela fez algumas horas, ela trabalhou esquartejando, depois ela para, a babá chega de manhã, ela vai e recebe a babá com a filha no colo, toma café e depois ela volta para terminar o serviço. Efetivamente, foi isso que aconteceu. Tá. E aí perguntaram também uma coisa interessante sobre se havia um silenciador na arma. Não havia um silenciador, mas há um detalhe que é importante nós mencionarmos, que foi a troca do cano. Ela faz a troca do cano da arma. Eu acho que é importante falar disso. Vamos trazer, então, essa questão interessante. Quais os fatos que foram omitidos no documentário? Eu não diria, Constantino, que foram omitidos. Ok, vou reformular a pergunta. Quais os fatos que não constaram? Isso. Por quê? Porque se nós formos colocar todos esses detalhes reais num documentário, esse documentário teria 10 capítulos e não 4. Começar do fitilho lá do saco de lixo e outros tantos aspectos de detalhes
que vão enriquecendo, que estavam no processo, que não foram desconsiderados do processo, mas que, para efeito desta obra de retratar a realidade nas teses importantes, tal, não foram retratadas no documentário. Tá, mas, Durso, sem querer te interromper, quando eu Pois não. tiro de um documentário, aí eu não tendo participado dele, nem do julgamento, acho que tenho mais facilidade de falar isso. Quando eu tiro do documentário as informações importantes que você vai trazer agora, a informação do saco de lixo com fitilho, a informação de que ela já tinha consultado o advogado antes, eu não estou romantizando o crime? Eu não estou Depende, tentando viu, trazer um Constantino? equilíbrio de forças, porque assim, num primeiro momento o crime é bárbaro, não tenho dúvida disso que o crime é bárbaro. Quando eu omito fatos que constam nos autos, não são fatos conhecidos da acusação que não estavam nos autos. Quando eu faço isso no documentário, de certa forma eu não estou romantizando e tentando equilibrar as forças? Bom, eu vou te trazer mais 2 detalhes aqui que vai corroborar esta sua posição, que a princípio não é a minha. Eu não considero que o documentário teve este intuito de trazer uma versão para esta ou para aquela situação. O que eu acho é que o documentário se ocupou, pela exiguidade de tempo na sua exposição, das teses principais, completando esses elementos todos, e aí o julgamento deixa para a opinião pública. Mas que também é um julgamento, digamos, a látere, porque o que importa mesmo é o que está no processo e a justiça foi feita com base na condenação que ela teve. Colocar isso num documentário para que as pessoas tenham conhecimento de como isto se deu, etc., poderia, num documentário bastante amplo, ter esgotado todos esses elementos. Mas acredito que seria impossível colocar tudo isso em 4 capítulos. E 2 pontos que eu quero trazer aqui, só para também conhecimento, que foram noticiados à época também, nós trouxemos esses elementos. O primeiro deles é a troca do cano da arma. Ninguém, mesmo os atiradores, não tem peça sobressalente de arma, a não ser quando o sujeito conserta a arma e tal. Normalmente, quem atira tem várias armas, mas não tem essa quantidade de peças para trocar. E cano de arma é uma coisa interessante. Você conversa com muitos atiradores, você vai verificar o seguinte: cano de arma só é substituído quando ele dá problema, ou quando não se quer conclusão no exame de balística. E eu não tenho dúvida que foi isso que ela buscou. Ela buscou, ao trocar o cano da arma, se a arma dela, essa arma estava no nome dela, a arma era dela, presenteada por ele. Se esta arma apreendida fosse objeto de um exame de balística, e aqui eu explico para quem não é da área, quando você dispara um tiro, o chumbo que explode na ponta do cartucho cheio de pólvora, ele é impulsionado para um cano que tem raias, para que o projétil ele consiga uma rotação e, com isso, tenha um direcionamento. Essa rotação provocada pelas raias internas do cano da arma deixam essas marcas que são como impressões digitais daquela arma. Ao fazer a perícia, para saber se aquela bala saiu desta arma, basta disparar mais uma bala e aí fazer a comparação entre esses projéteis. Se tiver similaridade dessas ranhuras, chega-se à conclusão de que aquela bala saiu desta arma. Ao trocar o cano, você mudou as ranhuras. Portanto, a perícia, o exame de balística seria inconclusivo. Não constataria que o tiro saiu da arma dela. Ela buscou isso. Agora, cano de arma não é uma coisa que você vai buscar na padaria, no supermercado. Você precisa, às vezes, encomendar. Você precisa previamente comprar. Você precisa ter. E, para fazer isto, se você previamente pensou, você, de alguma forma, arquitetou antes o que ia acontecer depois. Vale dizer, vou substituir o cano de arma. Por quê? Se o cano não tem defeito? Para não ter o exame de balística. Que exame?
o exame do tiro que eu vou dar na pessoa. Ela pensou, isso foi premeditado, eu não tenho dúvida com relação a isso, corroborado com o detalhe da serra elétrica. Ela, quando sai da casa da tia e vem para São Paulo, no dia, naquela noite, vem de avião, e o Marcos vai buscá-la. E o Marcos é morto naquela noite por ela. No trajeto da casa da tia ao aeroporto, está ela, a criança e a babá. Ela para numa loja de ferragens e compra uma serra elétrica. Ora, para que ela comprou essa serra elétrica? Ah, mas a serra elétrica é pequena, é que é utilizada para abrir caixas de vinhos. Sim, mas ela tinha uma serra elétrica já em casa. Ela comprou uma segunda serra elétrica. Estas duas serras elétricas deveriam ter sido encontradas na casa, porque a babá, ao chegar em São Paulo, tira da sua mala a serra elétrica trazida e comprada pela Elise lá no Paraná naquele dia e entrega para ela. Esta serra elétrica desaparece, como desapareceu o cano da arma. Desaparece. Só tinham duas. Só foi encontrada uma e a que já estava lá para abrir caixa de vinho. Essa segunda desapareceu. Isto poderia explicar, inclusive, não só a premeditação, mas a diferença na qualidade dos cortes que foram feitos dos membros superiores para os membros inferiores na vítima no esquartejamento, o que gerou a suspeita de que poderia ter colaboração de um terceiro. Ah, o corte nos membros inferiores é mais grosseiro do que dos membros superiores. Então, aqui a pessoa tinha uma técnica, aqui era uma outra pessoa. Pode ser. Em tese, pode ser uma outra pessoa, mas pode ser um outro instrumento. Um com serra elétrica e o outro com a faca de 30 centímetros que ela disse que utilizou. E mesmo assim, para você esquartejar uma pessoa com uma faca de 30 centímetros, depois de você romper coluna vertebral, etc., você precisa afiar esse instrumento. Não dá para fazer com uma única faca, mas efetivamente foi isso que ela sustentou, faca esta que também desapareceu. Então você veja que tem uma série de elementos, o desaparecimento, a existência de tudo isso, o desaparecimento de tudo isso, não está no documentário, mas é real, isso aconteceu. E no processo foi amplamente debatido, trazendo uma visão para esta ou para aquela tese. Agora, no documentário, não está, mas não acredito que não esteja com uma finalidade de não piorar a situação dela ou de trazer uma versão distorcida ou deformada. Eu tenho para mim que, por conta do tempo do documentário, seria impossível trabalhar todos esses detalhes. Tem um detalhe, dois detalhes também que eu acho que é interessante falar, que chamam a atenção, que é, após matar e esquartejar o Marcos, ela procura a família com uma frieza, né? E traz para a família a mensagem de que ele estaria vivo, que teria fugido e tal. E outra coisa que também chama a atenção, que eu só vou mencionar, não vou fazer juízo de valor a respeito disso, é o fato dela ter ido ao shopping Iguatemi, à loja Louis Vuitton, comprar uma bolsa depois de ter matado e esquartejado o Marcos, né? Isso também é algo que saltou os olhos, que vem também ao processo, o porquê que ela teria feito isso, qual a justificativa e tal. Tá. Dri, aproveitando isso que você está dizendo, algumas pessoas fizeram ao longo da live aí, várias pessoas perguntaram o seguinte, se foi feito alguma avaliação, algum lado psicológico para avaliar a psicopatia da Elise. Teve isso nos autos? Não. No que diz respeito à sua sanidade mental, não. Mas, efetivamente, não se pode descartar que haja ali alguma psicopatia. Não suficiente a alterar o seu discernimento. Porque no direito penal, a pessoa que tem
plena consciência da sua conduta pode ser punida pelos seus atos. A pessoa que tem relativa ciência da sua conduta, ela pode ser ou punida ou receber medida de segurança. E a pessoa que não consegue entender o caráter criminoso da sua conduta, não tem pena, tem medida de segurança. Eu falo às vezes para os alunos, se você pega um leão, você deixar um leão solto, ele vai devorar um monte de gente. Só que ele não tem consciência que ele está matando. Para ele está saciando a sua fome. Então, adianta você julgar e aplicar uma pena de 20, 30 anos ao leão porque ele comeu alguém? Claro que não. O que fazer, então? Vamos deixar o leão preso. Medida de segurança. Não deixa ele solto. Isso não é uma punição para o leão. É uma medida de prevenção para ele não continuar matando as pessoas. A situação do homem é a mesma. Se ele não consegue entender o caráter criminoso da sua conduta, isso não significa que ele fica totalmente impune, livre para continuar. Não, ele recebe uma medida de segurança para assegurar a sociedade e confiná-lo, e tratá-lo. É uma situação de problema de saúde mental. Quando a pessoa tem plena consciência do que fez, aí sim aplica-se-lhe uma pena, que foi o caso da Elise. Plena consciência do que fez. Se ela é fria ou não, se ela fez isto por sadismo ou não, por crueldade, isso é outra história. Mas que ela tinha plena consciência do que fez, sem dúvida nenhuma que tinha. Tá. Aproveitando até o comentário da Fernanda, que ao assistir o documentário, a Elise, o documentário em si, a convenceu e depois, analisando os fatos, ela se sentiu enganada. Dri, vou perguntar para você agora. No documentário, eles ressaltam a tentativa da defesa de vitimizar a Elise e de julgar o Marcos. Quando trazem aquela questão de que ele continuava se relacionando com prostitutas, não na traição, não estou falando do evento traição, que ele continuava se relacionando com prostitutas, tinha até uma questão de que ele atuava nos sites e fazia comentários, a defesa traz isso. Eu acho que a Netflix merece todos os elogios. Se eu não me engano, acho que a produtora é Boutique, não sei se eu estou correto com o nome ou não, merece todos os elogios. Acho que o documentário é maravilhoso. A gente está aqui por causa do documentário, retrata bastante, então merecem assim, os produtores. O documentário em si, eu acho que ele merece aplausos. Mas eu vou bater de novo, não bater, mas vou colocar de novo essa questão da romantização e da tentativa de equilibrar. Porque, assim, não dá para colocar tudo, ok. Não dá para colocar tudo. Dri, mas assim, quando eu tento julgar a vítima, num caso desse, o documentário traz isso. Óbvio que não são os produtores, mas a defesa utiliza desse argumento. Tenta julgar o Marcos, colocar o Marcos, traz as questões das agressões, que eu também queria saber se elas foram comprovadas ou não, que ela sofreu pressão psicológica. Quer dizer, o documentário tenta vender uma imagem do Marcos, construída pela defesa, obviamente, não distorcendo os fatos, não é isso que eu estou dizendo, mas construída pela defesa, vitimizando a Elise de certa forma e trazendo luz para uma questão que daria a ela a possibilidade, entre aspas, de praticar o crime. Não é uma tentativa de mudar o entendimento das pessoas, como, por exemplo, a Fernanda relatou e algumas outras pessoas me relataram ao longo da semana. É interessante essa sua colocação. Se vocês não quiserem responder, fiquem completamente à vontade, a gente parte para a próxima. Porque vocês são parte do negócio, né? Eu estou falando de fora. Não, é um ponto muito interessante, porque nos julgamentos de casos, por exemplo, de feminicídios, onde o homem mata a mulher, nós acabamos por criticar um movimento que justamente tenta vitimizar colocar aí como vítima o homem no movimento de, por exemplo, de aplicação da tese da legítima defesa da honra. Então, quando a gente fala da legítima defesa da honra, a gente vai lá e vitimiza a vítima e traz o comportamento da vítima como importante para o julgamento, e normalmente as pessoas falam isso é errado. O que a mulher que foi morta deixou de fazer ou fez não deve ser considerado. Agora, nesse caso específico, que é um caso ao contrário, onde o homem é a vítima e a mulher é
a pessoa acusada do crime, há esse mesmo movimento. E o que a gente verifica é isso. Houve uma tentativa clara, na minha opinião, de trazer elementos que seriam totalmente irrelevantes para o julgamento, porque o que está sendo julgado é o fato de um crime, de uma morte, do esquartejamento, o que ele fez ou deixou de fazer no seu passado, na sua infância, na sua vida, pouco importa, né? A não ser que efetivamente tenha um contexto, e isso foi trazido de uma maneira como se relevante fosse. E não era. Não era importante. Foi creio, uma estratégia, não sei se da defesa, do documentário, de quem, mas talvez para tentar, de certa maneira, justificar o injustificável, que é um crime bárbaro com um homicídio e esquartejamento. Deixa eu fazer uma ponderação, Constantino. Claro. Eu tenho 40 anos de exercício profissional. Há 40 anos eu faço júri. E há 40 anos eu vejo que o trabalho no plenário do júri muitas vezes foca a vítima. Vai buscar na vítima uma justificativa para a conduta do autor. Ah, mas matou. Ah, mas a vítima fez isso. Ah, mas a vítima não está em julgamento, nunca. Mas é comum se esmiuçar a conduta, a vida, as condições da vítima para abrandar a conduta daquele que está sendo julgado. Não é no caso da Elise. No tribunal do júri, isso é comum ser feito. Não é no documentário. Em todos os plenários de tribunal do júri, não só no Brasil. No mundo inteiro, a vítima, ela não é só vítima, ela também passa no plenário do júri a ser julgada. Ela é descascada, ela é buscada, ela é revelada, ela é desnudada para encontrar alguma situação que, em tese, justifique uma parte do comportamento daquele que está sendo julgado. Isso é comum. Então, não é neste julgamento. O que eu acho que precisa ser colocado de maneira muito clara aqui, e que o documentário em algum momento trouxe, é que o julgamento teria um viés machista. Não teve. Sabe por que não? Porque no conselho de sentença, das 7 pessoas que julgaram, 4 eram mulheres. Só 3 homens. Se você tivesse 7 homens, dizia, bom, aqui teve uma visão machista. Não houve isso. 4 mulheres condenaram a Elise pelo que ela fez. Veja, sair com prostituta não está em julgamento. Trair a mulher não está em julgamento. Se isto é positivo ou não, se é certo ou não, pouco importa. Isto é uma conclusão que cada um tira de acordo com seus princípios, seus costumes, sua formação. Ali o que está em julgamento é uma pessoa que matou a outra. E matou por quê? Para não ser morta? Para se defender? Não foi o caso. Seria legítima defesa. Matou por quê? Porque teve uma explosão de sentimento e não havia outra alternativa, não conseguiu se controlar e matou aquela outra pessoa nessa explosão. Não foi o caso também. Foi alguém que, pelos elementos, arquitetou uma forma de evitar uma separação, de evitar que ela sofresse uma situação conjugal, hein? Como a primeira esposa do Marcos sofreu. Vale dizer, se ela tivesse, olha, note isto, se ela tivesse simplesmente separado dele, ela continuaria com uma condição privilegiadíssima, porque ela tinha uma filha dele, herdeira dessa fortuna toda. Esta menina vale ouro para ela naquela situação, mas ela ficou cega, porque ela queria o quê? Vingança. Mas ela queria vingança
não para matá-lo e dizer eu matei porque ele me traiu. Não, ela queria vingança, queria matá-lo e continuar com as benesses do casamento. Ela queria ficar impune. Por isso que ela arquiteta tudo isso, por isso que ela monta tudo isso, para chegar diante da família dele e ser amparada pela família dele. Continuar com o dinheiro da família dele, continuar com aquela atenção que a família lhe reservava, de modo a fazer com que aquela condição que poderia se perpetuar com ele ou sem ele, estava naquela situação decisiva, naquela situação, estava ela decidida a se vingar. E como se vingar? Matando. Qualquer outra conduta que ela tivesse, ela teria saído muito bem. Uma separação que se justifica por uma infidelidade, hoje na sociedade, pela família, com a filha que tinha herdeira dessa fortuna, ela estaria muito bem, e com a filha. Porque quando ela vem e diz assim, como me dói não poder estar com a minha filha. Claro, toda mãe sente. Mas ela queria estar com a filha, no bojo da família, com todas as benesses do casamento, se vingando do Marcos, matando-o. O esquartejamento foi uma consequência, mas ela... E por uma, digamos, por uma situação de armadilha, ela o mata por asfixia, mas ela queria matá-lo pelo tiro. A intenção dela era esta. E depois se livrar do corpo. Então, todo estas circunstâncias que envolvem esse grande desastre provoca em qualquer pessoa juízos, julgamentos, avaliações, desde o comportamento dele, o comportamento dela. Ah, mas ela era muito pobre. Ah, mas ela foi abusada sexualmente. Eu pergunto, quantas pessoas abusadas sexualmente, depois que casam, matam o cônjuge? Quantas pessoas que vêm de uma vida miserável, de pobreza, e depois que conseguem uma vida milionária, resolvem matar o cônjuge? Não, tudo isso não justifica a conduta. O que se está em julgamento naquele tribunal do júri, efetivamente, foi a conduta dela naquela circunstância. O resto são elementos que se busca, especialmente a defesa, para tentar minimizar a conduta dela. E isso foi retratado no documentário. Penso que o documentário foi fiel no que diz respeito a esta versão, criada por ela, pela defesa, enfim, para tentar justificar. E, uma vez descoberto o crime, buscar ou a impunidade, ou pelo menos uma pena insignificante. Posso só complementar um minuto? Claro. Isso só vem à tona porque tem espaço no tribunal do júri. Porque o tribunal do júri, ele traz essa possibilidade de você trabalhar argumentos além dos argumentos técnicos. Então, você traz elementos que vão emocionar os pares, as pessoas da sociedade que serão jurados, que serão responsáveis pelo julgamento. Então, o tribunal do júri tem essa beleza até, né? Esse romantismo. Você vai além da parte técnica e traz muitos elementos que, por vezes, como a gente falou, não seriam o cerne da questão, não seriam o ponto em si a ser julgado, mas tudo isso para seduzir os membros da sociedade que ali estão, que são pessoas leigas, justamente os responsáveis pelo julgamento. E só mais uma palavra, me permita. Eu estou abusando. Fique à vontade, né? gente, pelo amor que de Deus. Eu me assanho. Aqui eu sou o condutor do conhecimento de vocês para 140 pessoas que estão nos assistindo. Só isso, nada mais que Mas isso. Eu digo o seguinte, se você for consultar cada um que assistiu o documentário, ou cada um que estava na plateia, no júri, e foi um júri muito concorrido, demorou 7 dias. Um dos júris mais longos da história da justiça brasileira. Durante 7 dias, os jurados ficaram lá, incomunicáveis, lá dentro do tribunal. Tal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você pegar cada um desse público que assistiu,
os trabalhos do Tribunal do Júri. Ou se pegar cada um dos espectadores do documentário, cada um vai julgar de acordo com as suas impressões. Cada pessoa tem uma formação, teve um passado, tem uma perspectiva de futuro, tem uma crença, tem uma religião, tem uma educação, ou não a tem. Esse conjunto de elementos que formam o ser humano são os filtros que por eles passa todas essas informações. E o resultado do julgamento, vale dizer, do juízo de valor sobre a conduta, tanto de quem praticou o ato quanto da vítima, está sujeito a esses filtros. Vai ter gente que vai dizer, ela é uma pobre coitada, é uma vítima da sociedade, ou ela é cruel, ela é atroz, cada um vai dizer o que quiser. Mas, efetivamente, o que nós precisávamos? Qual era a missão? A missão é fazer justiça. E como se faz justiça? Buscando, quanto possível, enquadrar a legislação, a norma, a regra de convivência ao caso concreto. Se ali tem uma conduta que merece ser punida, a nossa missão, do Ministério Público e a nossa enquanto assistentes, era lutar para que ela tivesse, pela justiça, uma punição compatível com a sua conduta. Ela foi condenada a quase 20 anos. Poderia ser até 30, se tivesse reconhecido as qualificadoras. Você vê que tem um momento em que a defesa diz lá no documentário, foi uma vitória. E o próprio promotor diz, puxa, se condenar praticamente 20 anos é vitória, imagino o que seria derrota. E, efetivamente, isso não é vitória. O que teve ali não foi vitória nem derrota. O que teve ali foi justiça. Ela matou o seu cônjuge. Ela esquartejou. E não por um motivo razoável. Se ela tivesse uma justificativa, ela seria absolvida. Legítima defesa. Se fosse uma explosão de sentimento, ela teria uma pena pequena. Os jurados disseram, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi um crime premeditado, teve aí aspectos de vingança, teve algum interesse. Tá? Este conjunto fez com que ela fosse condenada a quase 20 anos. Isto, para a família da vítima, do Marcos, foi traduzido como justiça. Então, por isso, inclusive, que a família da vítima disse, a justiça foi feita, eu não quero recorrer. Poderia se recorrer tentando um aumento de pena? Não, para a família a justiça foi feita. Lógico, até para nós e para o senso comum, se ela tivesse sido condenada a 1, 2, 3 anos, se ela tivesse sido absolvida, o sentimento seria de que a justiça não teria sido realizada. Para muitos, mas neste caso, também para nós, entendemos que a justiça foi concretizada. É satisfatória a pena? Pouco importa a pena. Pouco importa. Há quem diga, é muito pouco 20 anos para um homicídio. Ele morreu. Bom, e se fosse 50? Mudaria? Ele voltaria à vida? Se fosse 200 anos de condenação, ele está morto do mesmo jeito. E a crueza deste drama humano atinge especialmente a esta filha, que vai ter ao longo da sua existência, Constantino, toda vez que isso vier à tona, um sofrimento atroz, porque isso é um drama humano que está impregnado na vida dela até o último dia da sua existência. Jamais se apagará, jamais será esquecido, até pela repercussão do caso. De modo que a quantidade de pena ela é importante nessa caracterização de justiça, mas um pouco mais de pena ou muito mais de pena não significa que, nesta expectativa, a justiça não foi realizada. A justiça não teria sido realizada se ela fosse absolvida, se ela tivesse uma pena insignificante. Mas não é assim. E para quem também acha que 20 anos é pouco, eu digo, já ficou preso um dia, 2, uma semana, um mês. Prisão é prisão.
Nós estamos falando de quase 20 anos. Que depois, em grau de recurso, na dosimetria da pena, foi diminuído para 16. Mas há que se lembrar, e isso foi posterior, inclusive, ao documentário, há que se lembrar o seguinte: a conclusão dos jurados é que ela cometeu um crime, precisava ser punida. Ela cometeu um homicídio e esse homicídio dificultou a defesa da vítima. Dentro da nossa tese, dificultou mesmo. Ela pegou de surpresa, ele se encolheu e ela executou. A quantidade de pena, quem estabelece é o juiz, não são os jurados. O jurado só define se está presente aquela condição de qualificadora, mas quem dá a quantidade específica de pena é o juiz. E, ao fazê-lo, na dosimetria, o juiz entendeu que 19 anos, 11 meses, era o suficiente para atender esse sentimento de justiça, traduzindo o que os jurados decidiram, que foi: ela é culpada e deve ser punida por homicídio, pelo esquartejamento e um homicídio com as qualificadoras que foram reconhecidas, a qualificadora que foi reconhecida, que é esta de dificultar a defesa da vítima. Perfeito. Bom, a gente está chegando ao final e já passamos um pouco do nosso tempo. Infelizmente, por mim, eu continuaria aqui por muito, muito mais tempo. Fazer só mais algumas 2 ou 3 perguntas só. Hoje ela continua presa? Eu não sei porque eu não acompanho. Tá. Aliás, esse é um detalhe. A minha missão foi atuar na acusação, assistindo o Ministério Público até o júri e depois nos recursos. A vida dela, se ela vai reconstruir, o que ela vai fazer da vida, não é objeto de acompanhamento da parte técnica que nós fomos encarregados. E acredito que nem a família deve estar acompanhando isto, porque, uma vez satisfeita aquela expectativa inicial, ela tem o direito de tocar a vida dela. Uma vez cumprida a sua pena, o restante da vida dela, ela deverá atuar como bem desejar. Dri, por que o crime teve tanta repercussão? É uma boa pergunta, né? Eu acho que foi um crime que chocou. Normalmente, homicídios já têm repercussão, né? Quando alguém morre e isso vem à tona nos noticiários, já é algo de grande repercussão. Mas não foi um homicídio simples. Houve o esquartejamento. E o esquartejamento é algo que chama muito a atenção. Porque para a pessoa esquartejar um ser humano semelhante, ela tem que, além do conhecimento técnico, né, de tudo isso, ela tem que ir um pouco mais além, ela tem que ser um pouco mais fria, mais calculista. Então, tudo isso chama a atenção. E eu acho que os detalhes, né, eles eram excêntricos. Então, eles gostavam de armas, toda a questão deles terem um arsenal, eles gostavam de viajar, e todos os detalhes do caso em si vai chamando a atenção. E por isso que acaba ganhando essa repercussão, acredito eu. Tá. Se o crime fosse hoje, o crime foi em 2012 e o julgamento em 2016. De lá para cá a sociedade mudou. Até com tanto feminicídio, com a coisa que está tão gritante e que merece toda a repulsa. Se o crime fosse hoje, ele teria um julgamento diferente? Na minha opinião, não. E não pelo seguinte, porque em que pese hoje o feminicídio, em que pese outras situações, em que pese um olhar de igualdade um pouco melhor, ainda há muito a se fazer, ainda temos preconceito, discriminação, situações odiosas que ainda permeiam a nossa sociedade e que isso vem mudando ao longo do tempo, ainda assim nada disso justificaria a conduta dela. Ela matou, ela esquartejou. E isto você pode ter a evolução que for, nada nunca vai justificar, ou vai, pelo menos, dar razão para que a pessoa traída mate. Homem, mulher, ou mulher, homem. Isto, ninguém
tem o direito de tirar a vida de ninguém, salvo, isto a lei estabelece, para proteger a sua própria vida, que é na legítima defesa. É a única condição. E, nesta condição, não se pune aquele que mata para não morrer. É a única situação. Portanto, por mais valoração que possamos atribuir à mulher, uma sociedade futura que tenha a mulher até na predominância desta sociedade, uma sociedade matriarcal, em algum momento justificaria a mulher matar o marido porque ele a traiu? Como também, a rigor, nunca se justificou o homem matar a mulher porque ela o traiu. A tese da legítima defesa da honra era acolhida naquele meio social lá do passado, é fato. Mas na consciência humana, até que ponto isso era justificável? Nunca foi. Nunca foi. Ah, mas o homem pode lavar a sua honra com sangue. Uma sociedade arcaica, atrasada, que não deixava sequer a mulher votar, que tratava a mulher como coisa, nela haviam pessoas que pensavam diferentes. É como a escravidão. No momento em que tínhamos a escravidão, tinha muita gente contra a escravidão, embora o sistema reinante legal fosse este. Mas tinha muita gente trabalhando para a libertação dos escravos. Tinha muita gente que não aceitava isso. E não aceitava por condição humana, intrínseca de aspirações. Nesta situação, hoje e no futuro, eu não vejo nenhuma possibilidade de se admitir que um ser humano tire a vida do outro porque esse outro não respeitou os seus laços de fidelidade contraídos no casamento. Se um dia isto foi, por hipótese, admitido, coisa que eu acho que, no fundo, jamais se admitiu pela natureza humana, se um dia o foi, há muito tempo que não o é, seja para o homem, seja para a mulher. Então, se fosse julgado hoje, ou se julgássemos daqui 10 anos, eu não vejo outra alternativa senão condenar quem assim agiu. É só colocar uma situação que, sim, eu também concordo que não haveria outro desfecho para esse caso no âmbito do Tribunal do Júri. Mas, por óbvio, a composição do júri, as ideias da época onde seria julgado, o próprio juiz que preside aquele tribunal do júri, a gente poderia ter algumas nuances em relação a qualificadoras, apenas a essa situação. Isso sim poderia acontecer. Mas o desfecho de condenação também acredito que seria impossível de se modificar, ainda mais com uma confissão, né? Perfeito. Gente, infelizmente a gente precisa encerrar, já são aí 1h20 de live. Por mim, como eu disse, adoro ouvi-los, né? Eu sou fã do Durso e, obviamente, que a Adriana vai no mesmo caminho, então eu acabo... A recíproca é verdadeira, viu? Imagina. Verdade, é muito querido por toda a família. É verdade. A sua aqui família, todos... não só você, como a sua família toda é muito querida. E aqui também a recíproca é verdadeira. Gente, eu queria agradecer de coração por vocês terem aberto esse espaço mais uma vez. Eu acho que a gente falou bastante do documentário, do crime, mas eu acho que a gente conseguiu pincelar algumas coisas que servem para o dia a dia, para o cotidiano, essas palavras do Durso, as suas colocações. Eu queria finalizar pedindo para que vocês passassem qualquer mensagem para nós, para quem está nos assistindo, para que a gente finalize de uma maneira que possa ter mais lições. A gente ouve tantas lições do Durso, a Adri também é boa nisso. Então, finalizar primeiro agradecendo a todos que passaram por aqui. Vi tanta gente, acabei não conseguindo aí cumprimentar a todos, fiquei mais focado em tirar o máximo de vocês. Então, fica um abraço carinhoso a cada um de vocês que participou da live, a todos que durante a semana toda, desde o momento que eu divulguei a live, ficaram me mandando mensagem, parabenizando até antes de acontecer a live. Isso certamente é reflexo do sucesso profissional, principalmente das grandes pessoas que vocês dois são. Parabéns, Durso, pela família que você construiu. Obrigado. Eu também me parabenizo pela minha, aí sem falsa modéstia.
Parabéns a nós dois pelas nossas famílias. E aí eu passaria a palavra para vocês, primeiro para a Adri, para ela fazer as considerações finais, e aí a gente termina sempre com essa palavra querida do Durso. Obrigado, gente. Adri, é com você. Obrigada, Constantino. Mais uma vez eu agradeço seu carinho, sua atenção, seu convite sempre muito gentil de proporcionar esses momentos agradáveis de lives do Direito em Pauta aqui, que eu acompanho sempre. Parabéns por esse trabalho, que traz muita informação, muita coisa legal, não só para os profissionais do direito, mas para todos. Queria mandar um beijo aqui para a Paty, para a Fernanda, deixar meu carinho também para elas. E falar, queria também cumprimentar meus irmãos que estão aqui acompanhando, que também participaram e viveram, atuaram aí também neste caso rumoroso, o doutor Flávio, o doutor Augusto, Luiz Augusto, minha mãe que está aqui, todos os amigos presentes, obrigada pela presença. E eu acho que, ao final, a reflexão que fica é a importância de se preservar a vida humana, de respeitar o próximo, né? Da gente... Foi uma verdadeira tragédia o que aconteceu. Por isso que também trouxe tanta repercussão. A gente que atuou na defesa dos interesses da família, ao lado da família, nós pudemos sentir a dor que eles sentiram ao perder o filho, e não só perder o filho, ter o filho esquartejado e ter o filho morto e esquartejado por aquela que eles acolheram, que era também da família deles. Então, tudo isso trouxe uma dor muito grande para a família, que sofreu muito, que não teve condições de fazer o velório do seu filho, de se despedir, de ter um luto, de poder fazer um enterro decente, né? Membros da família não puderam nem comparecer no enterro porque eles estavam tão abalados que não puderam nem ir. Então, foi realmente uma situação muito triste, muito delicada. E isso nos faz pensar na necessidade de respeito ao próximo, de carinho, de mais amor na nossa sociedade. E essa acho que é a mensagem que fica, da gente poder realmente preservar a nossa família. E como foi algo que eles inimaginável, né, que aconteceu do dia para a noite, talvez fique essa reflexão. A gente perdeu um pouco disso com a pandemia também. Então, preservem a sua família, amem a família de vocês, preservem os momentos, os pequenos momentos com eles, com os seus pais, com os seus avós, que também vão embora tão cedo e trazem tantas mensagens, histórias e exemplos para nós, né? Com seus filhos, com seus sobrinhos, com seus netos. E o que vocês puderem aproveitar dos bons momentos, aproveitem, porque, no fundo, é isso que importa. São as pessoas que estão ao nosso redor, que nos amam, que nos apoiam o tempo inteiro. E do dia para a noite, infelizmente, elas podem nos deixar. E isso é muito triste, muito doloroso. E a grande vítima dessa situação, sem dúvida nenhuma, é a filha, né? Que vai sofrer com essa situação, com a mãe que matou o pai, com o pai que foi esquartejado. E isso, por óbvio, vai ser uma dor para o resto da vida dela. De toda forma, aqui, as minhas homenagens também à família do Marcos, que sempre enfrentou com muito amor essa situação. Eles nunca quiseram vingança, nunca quiseram mal da Elise, sabe? Eles tiveram muita serenidade, muito amor e muita compreensão, que eu tenho certeza que muitas pessoas não teriam neste momento. Então, foi muito exemplar também a postura da família o tempo inteiro ao enfrentar a situação. É isso. Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus. Fiquem saudáveis, principalmente nesse momento que estamos vivendo, né? Que a gente precisa de muita saúde. E aproveitem a família de cada um de vocês. Obrigada. Parabéns pelas lindas palavras. A pandemia não tem só coisa ruim, não. Se não fosse a pandemia, o Constantino não estava aí fazendo Direito em Pauta. É coisa muito boa que a pandemia nos trouxe. Constantino, o Tribunal do Júri é uma justiça mais justa. Eu sou entusiasta do Tribunal do Júri, acredito nesta justiça
Eu acredito na justiça togada, eu acredito no nosso sistema de justiça. É uma paixão da minha vida, mas a justiça do jurado é mais justa. O jurado, ele não é técnico. O jurado, ele julga com a alma, com o coração. E este é o julgamento que se busca. Talvez isto é que se aproxime mais do julgamento divino, porque não é só a lei, seja ela sagrada ou não, mas é esmiuçar a alma humana, o sentimento, a intenção. E o Tribunal do Júri, eu acho que propicia isso. E o exemplo que eu sempre trago, e que é conhecido por muitos, mas vale a pena fechar nosso papo hoje com ele, é daquele indivíduo que apresentava uma deformidade, ele era corcunda, e sofria muito, muito, muito por ter essa deformidade. Não conseguia sequer olhar no espelho para ver aquela situação física que ele suportava todo santo dia, com muito sofrimento. E aí os garotos passavam de frente à casa dele e gritavam corcundinha, corcundinha, e aquilo trazia mais sofrimento. E todo dia aqueles garotos passavam por ali e chamavam corcundinha, corcundinha, e aquele sofrimento foi se avolumando a ponto de sufocá-lo. Um belo dia, um desses garotos, ao chegar na frente da casa e gritar corcundinha, ele dispara um tiro e mata essa criança. Imediatamente a sociedade se revoltou, ele foi preso, e quando ele foi julgado, o seu advogado, se apresentando na hora de sustentar sua defesa, se dirigiu ao juiz dizendo: excelentíssimo senhor juiz, que aqui preside esse feito, depois ao promotor: excelentíssimo senhor promotor, senhores jurados que aqui compõem o conselho de sentença. E voltou e saudou novamente o juiz: excelentíssimo senhor juiz, tão ilustre que aqui preside, o promotor que aqui está também realizando o seu trabalho, e os senhores jurados que irão decidir sobre a vida deste homem. E mais uma vez ele repete a saudação dizendo: excelentíssimo senhor juiz. E depois de repetir essa saudação por algumas tantas vezes, o juiz, irritadíssimo, bate a mão à mesa e diz: o senhor está pensando o quê? O senhor quer fazer essa palhaçada aqui? O que é que o senhor está pensando? E fica saudando e não traz a sua tese de defesa. Chega! Se o senhor não parar, eu vou prendê-lo. Ele diz: calma, doutor, calma. Eu só quis dizer e mostrar que aqui pessoas preparadas, educadas, estudadas, como Vossa Excelência, porque eu estou saudando, eu estou só falando coisas boas, enaltecendo, e porque as repeti algumas vezes aqui, o senhor perdeu a cabeça e quer me prender. Imagina esse pobre coitado, que traz essa deformidade nas suas costas durante toda a sua vida, com tanto sofrimento, e todo dia essas crianças na porta da casa dele gritando corcundinha, 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 como se fosse uma faca. A lâmina afundando cada vez mais no seu coração. Este homem um dia explode e dá um tiro. O que eu quero mostrar aqui é que esta foi a conduta que ele teve, justificada por esta situação. E é isto que está em julgamento hoje aqui pelos senhores jurados, que no final, Constantino, absolveram esse pobre coitado. Esta justiça é a justiça que eu persigo. É aquela justiça que está muito além dos livros. É a justiça da essência da alma humana. Não tem beleza maior. É por isso que eu fiquei muito feliz em participar desse júri. Participei do documentário também, porque achei que, se não o fizesse, nós não poderíamos ter só a versão da defesa, precisaria ter o Ministério Público e a nossa palavra também, até para honrar a memória desta vítima, que, sem dúvida nenhuma, foi suprimida do seio da sua família de maneira tão cruel, tão violenta e determinada. Razão pela qual tudo que fiz nesse júri é repercussão do que venho fazendo na minha vida. Buscar justiça em todos os casos.
seja na tribuna da defesa, seja na tribuna da acusação, que no meu caso geralmente é exceção. E participar desse bate-papo com você aqui é um privilégio muito grande, pela sua história, pela sua trajetória, pelo que você tem contribuído para essa nossa paixão comum, que nos reúne hoje aqui e tantos que estão nos ouvindo, que é esse profundo amor à advocacia, alguns ao Ministério Público, à magistratura, mas, acima de tudo, à própria justiça. Muito obrigado, Constantino, e continue esse trabalho bonito que você realiza aí. Respirar, né? Que honra. Como sempre, essas suas colocações são brilhantes, como mencionaram aí, geniais. É isso, adoro ouvi-lo. Muito obrigado de coração. Muito obrigado à família Durso, muito obrigado à minha família, muito obrigado aos meus amigos e a todos que participaram nessa noite memorável para mim e vai ficar guardada no meu coração e salva na live. Boa noite a todos, fiquem com Deus, se cuidem, semana que vem tem mais. Obrigado, gente. Beijo, Dri. Tchau, Dri. Beijo a todos, uma boa noite a todos. Obrigado, tchau, gente. Até a próxima.